Olá pessoal, senhoras e senhores, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal, Moisés Silva, Poesias e Poemas. Hoje eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês os 10 livros principais aí que construíram a base do meu pensamento, não só na área da poesia, como na área da teologia, na área da literatura, na área da filosofia. Talvez para ver se vocês se identificam com algum desses livros que eu irei mencionar aqui, que eu irei fazer menção. A princípio, esses livros são assim, de extrema importância, porque a partir do pensamento desses autores, não só pensamentos positivos, como pensamentos negativos, que eu construí o meu arcabouço de conhecimento aí sobre o que atualmente eu penso, o que eu escrevo. Eu fiz um vídeo algum tempo atrás sobre a minha biblioteca, né? Mostrei um pouquinho para vocês sobre a estrutura da minha biblioteca, como que eu organizo, né? Até porque a gente tem que ter uma certa hierarquia de organização na nossa vida, nas nossas leituras, etc. E esses livros, assim, desde quando eu comecei a lê-los até hoje, algum ou outro que eu ainda estou lendo, eles me marcaram muito pela forma como os autores escreviam, dissertavam, a forma como eles pensavam sobre as coisas da vida. E o primeiro livro é esse aqui do René Descartes. Esse aqui é um comentador do René Descartes chamado Valéry, que escreve um pouco sobre o pensamento aí do René Descartes, né, dá uma introdução e depois entra na parte principal, né? O Paul Valéry ele dá uma primeira introdução, aí depois entra na parte principal, que é o discurso sobre o método do René Descartes. Esse livro aqui ele é importante na minha vida na minha vida intelectual, pelo seguinte aspecto. Foi o primeiro livro de filosofia que eu li completo. Achei muito interessante no princípio, quando eu comecei a lê-lo, estou lendo já pela segunda vez, como o René Descartes expõe o seu pensamento no livro, como ele fala que nós devemos ter uma vida intelectual, lendo as matérias, aprendendo de forma paulatina, nunca passar de uma matéria para outra sem antes ter um bom conhecimento fundamentado nesta primeira, ou seja, primeiro ele aprendeu bem a matemática, depois foi para as outras matérias, nunca passou de uma matéria para outra sem ter um bom fundamento, um bom conhecimento nessa primeira matéria. Então René Descartes ele tem uma importância para mim nesse sentido. Li outras obras dele, Pensamentos Metafísicos, Meditações sobre Filosofia Primeira, As Paixões da Alma e alguns outros. O segundo livro, também de não pouca importância, mas muito importante, é esse aqui, do Machado de Assis. O Dom Casmurro foi o primeiro livro assim que eu li seriamente. Na época eu nem pesquisava nada, nem estudava nada, simplesmente lia para passar o tempo. Tinha um tempinho livre, pegava alguma coisa que eu tinha comigo lá e lia algum livro ou outro. Então eu li esse livro aqui 2 vezes, o Dom Casmurro, e achei muito interessante. E foi a partir de Machado de Assis que eu comecei a desenvolver uma certa aptidão para escrever, propriamente dito. Então hoje meu pensamento na parte da escrita, principalmente nos meus romances que eu tenho escrito, é muito baseado na obra de Machado de Assis. O terceiro livro é um livro que eu li recentemente, não tem muito tempo, que é A Arte de Escrever, do Arthur Schopenhauer. Schopenhauer ele foi um filósofo assim alemão do período do idealismo alemão, a era de ouro da filosofia alemã. Embora tenha sido um ferrenho crítico do Hegel, não condeno nem o julgo, mas ele escreveu coisas muito importantes. Um dos livros que ele escreveu que me marcou bastante também foi Como Vencer Qualquer Debate, né? 38 Estratégias para Vencer Qualquer Debate. E esse aqui, A Arte de Escrever, é muito importante para mim, porque a gente vê como que às vezes não é só questão de você ler muitos livros, se tornar um erudito através da leitura de inúmeros livros, mas tirar um tempo para pensar também, que é uma das teses centrais que ele utiliza, que muitos autores são eruditos, leem muito,
só que não tira um tempo para pensar, para ter o próprio pensamento, sem se basear em outros autores. Então, A Arte de Escrever de Schopenhauer também foi um livro muito importante para mim. O quarto livro que eu tenho na minha biblioteca, que também de muita importância no meu pensamento, é A Crítica da Razão Pura do Immanuel Kant. Esse livro, uma espécie de teoria do conhecimento, um livro muito importante para a epistemologia. Estou lendo ele pela segunda vez agora, e é um livro, assim, além de ser extremamente complexo, é um livro que abre muito a nossa mente para as questões sobre o conhecimento, né? Até onde vai o limite do nosso conhecimento, etc. Então, me ajudou bastante no meu pensamento a crítica da razão pura do Immanuel Kant. Esse quinto livro aqui, ele também é muito importante para mim, que é A Política, do Aristóteles. Quando eu li pela primeira vez, eu achei muito interessante o pensamento do Stagirita, né? E Aristóteles é príncipe da filosofia, né? Não tem nem o que comentar, não. A obra dele está aí e a obra por si só já é explicação suficiente para a obra do filósofo Aristóteles. E então a política me marcou bastante, eu pude refletir, embora algumas coisas que ele disse na política lá eu discordo veementemente, não só na política como na retórica, na poética, em outros livros que ele escreveu, como principalmente a questão do dinheiro. Mas isso aí é outras coisas, isso aí já envolve teologia, já envolve ética, moral, e eu não vou entrar nessa discussão aqui, pelo menos não aqui nesse vídeo, beleza? O sexto livro que eu li, que também é muito importante, li duas vezes, é O Banquete do Platão. Essa minha versão aqui, ela é muito importante. Não sei se vocês vão poderem ver aí no vídeo, vou mostrar um pouco de perto. Ela é importante porque ela tem aqui do lado em português e aqui do outro lado em grego. Então, quando se vai fazer pesquisas mais aprofundadas para entender o pensamento de Platão, o que ele escreveu na realidade, não só o que está traduzido em português, eu me remeto ao texto grego também, que é muito importante para entender o pensamento do filósofo Platão, que é, acho que, o mais importante da filosofia atualmente. Então esse livro aqui do Platão, que fala sobre o amor, uma discussão de alguns filósofos numa reunião que eles têm lá na casa de uma outra pessoa lá, um outro pensador, uma outra pessoa importante. Ele é um livro assim que marca muito o meu pensamento por conta das questões referentes ao amor. Então, como eu gosto muito de escrever romance e ler romance, isso aqui me ajudou bastante. Isso aqui já coadunando com outras leituras também. Então, eu até comentei em outros vídeos sobre essa obra aqui, o teor dessa obra ser importante para questões de discussão do amor, por conta de o pensamento de um dos autores aqui ser bem pertinente, que é no caso de Fedro, que ele fala que o amor seria o morrer ou consentir morrer por outro. Isso aqui para mim marcou bastante. Estamos agora aqui no sétimo livro. Esse aqui também, não só esse, mas um outro que também da mesma qualidade, que é a República, né? A República do Platão aí. Esse livro é muito importante, eu li ele pela primeira vez e desperta a nossa visão para várias coisas, né? Não só política, como ética, moral, ensino. E Rousseau, ele diz uma coisa interessante, que as pessoas acham que a República é um livro de política, quando na verdade é um livro de educação, de ensino. Não sei se ele está certo ou errado, mas tem muitas questões pertinentes também ao ensino, e a República é muito importante juntamente com as leis. Eu acredito que as leis seria muito mais um tratado de política do que a República propriamente dita. Então as leis eu não tenho na minha biblioteca, mas eu já li, eu li em PDF, e também é um livro muito importante. Então a República aí é o sétimo livro aí que marcou meu pensamento, que marcou, no caso, a minha estrutura de conhecimento. Eu estou aqui com dois livros, o oitavo e o nono livro, que é o Capital, Karl Marx. Esse aqui é o volume, esse aqui é o livro 2, no caso,
E esse aqui é o livro 3 que eu estou terminando de ler agora. Né? O 3 eu acho que ele é mais volumoso até do que o livro 1. Não sei se vocês estão vendo aqui. Esse que é o volume 3. Então assim, eu particularmente não gosto do Karl Marx, tem meus próprios motivos para isso. Eu acho que ele foi um homem muito abjeto, mas subjetividade à parte e universalidade, que é o mérito do conhecimento, né? Universalidade e imparcialidade é o que disse Nietzsche. Então, assim, Capital é um livro que, além de ser uma leitura bem penosa, extensa, é um livro assim que me ajudou muito a entender algumas coisas referente à economia, referente ao teor das lutas de classe, referente a questões do dinheiro em si, do como que o dinheiro gira, essas coisas todas. Então é um livro muito importante que eu não tenho volume 1 na minha biblioteca ainda, mas eu li ele, foi o primeiro livro que eu li o volume 1, eu li o volume 1, depois o volume 2 e agora eu estou terminando o volume 3, eu li na sequência. Então é um livro importante também, li outras coisas de Karl Marx, li o Manifesto Comunista, li alguns autores que falam a respeito de Marx, como George Lukács, Horkheimer, e é um autor importante, assim, que no sentido literário, no sentido de conhecimento em si, não no sentido moral, no sentido ético e religioso, que isso aí nem tem nem como comentar, mas nesse sentido literário em si. E o último livro aqui, o mais importante, que é a base do meu conhecimento hoje, até porque uma das áreas que eu pesquiso envolve muito esse livro, e é um livro assim que formou todo o meu pensamento, vamos dizer assim, acho que 90% ou pelo menos 80, 90% mais ou menos do meu pensamento é baseado nesse livro aqui. É a Bíblia de Genebra. Isso aqui é uma Bíblia mais para teólogos, né, de estudos. E hoje eu acho que basicamente 90%, posso dizer assim, de tudo que eu entendo da vida de maneira geral provém daqui da Bíblia. Li muitos filósofos, outros, mas o meu teor maior do meu conhecimento proveio daqui. Depois que eu fiz o curso de teologia, o seminário, depois que eu fiz o meu mestrado em teologia livre também na faculdade, seminário teológico já extinto de Minas Gerais, defendendo a tese aí do Pentateuco, né? Eu fiz uma dissertação sobre o Pentateuco, e a Bíblia de Genebra, que eu tenho aqui na minha biblioteca algumas versões, né, da Bíblia, várias versões, e esse é o livro assim que mais me fundamentou, não só para escrever poesias, poemas, mas de uma maneira geral. Então é isso, esses são os livros aí que me ajudaram bastante. Caso algum tenha chamado a sua atenção, tenha te despertado curiosidade, só comentar aí nos links abaixo, nos comentários abaixo e deixar a sua sugestão, que a gente irá responder assim que possível, tá bom? Valeu!